Meu amigo, a questão 16, ela é muito especial. É aquela questão da FGV, mas outras bancas também adotam o mesmo critério, em que eles obrigam o aluno a dar um passeio pela sintaxe da frase. E isso, claro, né, requer uma resolução menos apressada para você entender. Não adianta dizer para você que a letra é A, B, C, D, E, se você realmente não entende, porque no dia da prova, a meta de quem estuda, de quem segue o nosso processo é entender e não apenas chutar a resposta. Pois bem, quando você lê, vê-se, pois, que o plano permeia as ações humanas, primeira batalha, você consegue enxergar os verbos? Vamos ver se consegue. O verbo ver, está ele bem aqui, ó. Acho que você consegue sem tropeço. E você enxerga outro verbo, que é o verbo permear. Conclusão lógica, se são dois verbos, são duas orações. Isso tranquilo, não é verdade? Olhe mais ainda. Qual é a terceira palavra importante depois dos verbos? Naturalmente é a partícula que. Isso é uma espécie de ritual que quando você aprende a praticar, as questões vão ficando sem segredo para você. Vamos de novo. Estamos diante de um período composto, naturalmente com duas orações, porque encontramos dois verbos. Agora olhe a mágica. Esses períodos compostos, com a presença do que, você já chega à conclusão de que ele é composto por subordinação. Portanto, olhe se você percebe, vê-se, pois, é uma oração e que o plano permeia as ações humanas é a segunda oração. Outra percepção muito importante. Se o que está presente, ligando uma oração à outra, então o pois que foi colocado aqui é só para atrapalhar você. Porque olha o conflito. Claro que o pois, dentro de uma frase, ele indica coordenação e o que, dentro da frase, indica a subordinação. Mas qual das duas palavras é supérflua? Aquela que puder sair e a frase continuar a mesma. Por exemplo, tire o que dessa frase? Você vai dizer, vê-se, pois, o plano permeia as ações humanas, é uma frase quebrada, ela não tem sentido. Mas ao eliminar o pois, pronto, ó, eliminei, aí você lê, vê-se que o plano permeia as ações humanas, pronto, a frase ficou perfeita, significa que para este período o pois é explicativo, ele não tem por que ser analisado, ele vai mais atrapalhar você do que ajudá-lo. Portanto, isso já nos dá digamos assim, já nos leva a uma letra absurda. Vamos procurar qual é. A presença do pois é sempre a presença da coordenação. Como o pois foi eliminado, qualquer letra com coordenação ou item com coordenação vai ser um item falso. Que vem, olhemos os itens. Item 1 diz que o vocábulo que é uma conjunção integrante, vamos já olhar melhor para isso. Item 2 diz que a forma verbal ver-se está na voz ativo, vamos já olhar. E o item 3 diz que o período estrutura-se por coordenação. O item 3 é falso. Olha como é que se resolve esse tipo de questão. Vamos de novo? Você enxergou os verbos, duas orações, enxergou o pois e o que, mas concluiu que o pois é supérfluo. Para a gramática chama-se palavra expletiva, não tem valor para o período. E não tendo valor, o item 3 é falso. Portanto, qualquer letra com o item 3 você vai jogar fora. É o que ocorre com a letra C, não pode ser a resposta, com a letra D, não pode ser a resposta, e com a letra E. Olha, com esse simples detalhe, você já ficou com a letra A e com a letra B de bola. Tranquilo, não é? E agora, um dos itens você domina com a aula de hoje. Nem estou pensando nas anteriores. Olha que é o item 2, que a forma verbal ver-se está na voz ativa. Não pode ser verdade, porque acompanhe comigo. O verbo ver não tem muita armadilha. Hoje e no dia da prova, ele é verbo transitivo direto. E nós vimos hoje. Quando o verbo é transitivo direto, o se é automaticamente PA. E essa sequência, olhe bem, essa sequência de VTD mais se, você sabe até que é igual a sujeito, olha o detalhe, VTD mais se é igual a sujeito e é uma sequência obrigatoriamente de voz passiva na nossa língua. Olha, meu amigo, você é inteligente, você tem capacidade de dedução, de inferência. Se o item 2 é falso, o item 3 você já viu que é também,
Então ficamos com a letra A. Se somente a afirmativa 1 estiver correta. Você pode alegar, mas eu não tenho base para entender o item 1. Mas eu explico para você. O vocábulo que é uma conjunção integrante sempre que ele não se igualar à palavra qual. A língua tem dois Qs básicos. Olhe bem para os dois e você vai resolver qualquer questão. Quando o que se iguala à palavra qual, o nome dele não é conjunção, é pronome e chama-se pronome relativo. Olha o detalhe, que se iguala ao qual, que pode ser trocado pelo qual, é pronome relativo. E olha a consequência disso. Quando o que é pronome relativo, a oração será automaticamente oração subordinada adjetiva. O outro que é um que não se iguala ao qual, ele é diferente do qual. E qual é o nome dele? É a conjunção subordinativa integrante. E a oração será automaticamente uma oração subordinada substantiva. Olhe para esse esquema, as aulas contêm esses esquemas que você pode fazer, anotar num papel maior, com letra maior, porque são esquemas seguros, eficazes para você resolver questões com mais rapidez. Naturalmente, quando você, olha de novo, que igual a qual é pronome relativo e a oração será subordinada adjetiva. Que diferente do qual é o que? Conjunção integrante e a oração será substantiva. Olha, não faz parte da questão, porque a questão quer apenas o quê? Mas em vez que o plano permeia as ações humanas, esse que chama-se CI, é conjunção integrante, e esta oração é automaticamente oração subordinada substantiva. Perceberam? Tanto é que o item 1 vai explorar tudo isso. Olha o que o item 1 diz, que o vocábulo que é uma conjunção integrante e presta-se a articular. Traduzindo, e presta-se tem a função de ligar a oração subjetiva ao núcleo verbal que a subordina. O que eles estão dizendo é que esse primeiro pedaço, vê-se, perceba bem, é a oração principal. E essa oração é a oração subordinada, substantiva, subjetiva. Traduza. O que é na nossa língua uma oração subjetiva? É uma oração inteira fazendo o papel de sujeito. Mas é o lógico da língua. Olhe para cá. Se o período tem VTD, tá ele aqui, ó, VTD mais se, a oração inteira que vem depois é o sujeito. Naturalmente, oração subordinada, substantiva, subjetiva. E assim uma questão mais trabalhosa, porque envolve sintaxe, envolve uma base que você tem de ir construindo comigo aos poucos, fixando, até você ficar autônomo nesse tipo de questão.